Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus estamos começando a quinta-feira. Desejo a você que essa quinta-feira seja repleta de muita conquista, pois esta é a vontade de Deus. Porém, a vontade de Deus não é imposta, não, a vontade de Deus é oferecida a você. O que é a vontade de Deus se não oferecer a você as condições deste dia ser próspero? Essa é a vontade de Deus. Então Ele oferece a você possibilidades para que haja prosperidade. Agora, cabe a você, cabe a mim, cabe a nós sabermos aproveitar destas bênçãos que Deus nos concede. É que quando se fala da vontade de Deus, imagina-se que será uma imposição. Não. Não. Nunca. O amor não é impositivo. O amor é oferecido para aquele que seja recíproco a este amor. Vamos fazer a nossa prece? Vamos passar a palavra ao dirigente espiritual desta casa. O programa de hoje, ouviremos nosso irmão Adolfo Schutz. No programa de hoje, vamos ouvir nosso irmão Adolfo Schutz, que ele vem falando da ousadia dos apóstolos de Cristo Jesus. Então nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Vamos fazer a nossa prece? Vamos! Sei que muitos de vocês esperam esse momento de oração, alguns para irem dormir na madrugada, outros para sair ao trabalho. Muitos acompanham a prece no trâmite entre a casa e o trabalho. Então, a todos vocês, nós pedimos: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos todos que estão nesse instante, ligados por amor, por verdade, por fé, a Ti, Pai, a paz, a sabedoria, a força, pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os Teus filhos, Senhor, como Tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Ó Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos Te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu dedico essa prece a você, para que o seu dia de fato seja repleto de paz, de sabedoria, para que você seja mais próspero, mais produtivo, mais criativo, mais intuitivo e tenha força para resistir a todas as investidas do mal. É o que eu desejo a você neste dia abençoado por Deus. Bom, passamos então a palavra ao dirigente espiritual dessa casa, nosso irmão Adolfo Schutz.
Somente o amor é capaz de libertar qualquer ser do que o aprisiona. O amor é a chave que cura. Da mesma forma, o amor é a chave que impulsiona. Quando dos primórdios do cristianismo, havia-se muitas dúvidas quanto aos propósitos que eram difundidos pelos apóstolos por toda a Judéia. As dúvidas eram muitas pela rebeldia e pela imaturidade do ser que pensava apenas em si mesmo e não se preocupava com aqueles que estavam próximos, também necessitados de algo que o Cristo poderia lhe oferecer. Os que tinham muita pressa quase sempre saíam de mãos e corações vazios. Os eufóricos se perdiam na euforia. Poucos minutos depois, ao se depararem com a realidade criada e vivida, diante das reações daqueles que se avizinhavam na presente vida do qual estavam. Diante disso, através das reencarnações de cada um, todos puderam reencontrar-se no caminho para a sua reconciliação, os ajustes finais com a vida de cada um. Hoje observamos que a sensibilidade em cada um aflora mais rápido do que cada um possa imaginar. Mas sem o conhecimento da causa, do que essa sensibilidade pode produzir, muitos irmãos se perdem em função da euforia, quebrando toda uma disciplina natural do progresso de cada um. Todas as coisas obedecem ao seu tempo. E ninguém precisa ter medo do que vai fazer, de como vai fazer, diante da missão que cada um vai desenvolvendo. Os apóstolos tinham dificuldades de falar tudo o que viveram aqueles que lhes eram próximos. Mas aqueles que não ouviram a palavra do Cristo, atenciosamente ali ficavam, guardando cada palavra, para que os mesmos pudessem ter conforto em suas vidas. Diante disso, é saudável cada um saber que todas as dificuldades enfrentadas no momento por cada um têm sim a ver com as situações
missionárias que cada um traz. E tudo que puderdes fazer para ajudar um ser a sair da escuridão, o sábio assim age e assim vai fazer. Mesmo que na concepção humana haja algum atraso na forma de ele realizar essa missão. O missionário, ele vai em busca das almas para ajudá-las. Eles não ficam prisioneiros das situações reencarnatórias em que os mesmos se passam. As almas precisam de várias vidas dentro do vaso físico para poderem vencer todas essas dificuldades e aceitá-las. Nem sempre o reconhecimento do erro traduz nos resultados que se deve obter no dia a dia deles nessas questões pessoais. Um trabalho espiritual, uma casa espiritual, ela é formada primeiramente pelos espíritos que conduzem à aproximação de todos. Estando dentro dessas casas espirituais, ali estão reunidos todos quanto precisam ajudarem-se mutuamente, tolerarem-se e saírem dessa vibração de disputa, de perseguição, pois não há méritos em perdas provocadas na fé e nos corações daqueles que ainda são fragilizados nessa jornada. Quando se tem consciência disso, esses pequeninos na fé são pacientemente ajudados, estimulados sempre, para que esses mesmos possam depois, em desdobrada missão, cumprir com seu desiderato na terra. Uma missão tão nobre assim, às vezes conflitantes, dentro do entendimento material que cada um traz. Não são as ordens que convencem o trabalhador a realizá-las, mas sim o exemplo que cada um dá das tarefas a serem executadas, todas as horas e todos os dias da vida de cada um. É importante e é saudável que cada um reflita dentro do momento da casa espiritual que está, de tudo que recebes amorosamente e de tudo que precisa realizar-se. Quando o amor está no ambiente, o ódio se torna um intruso. E onde há amor, o intruso não entra, não perturba e nem questiona as decisões naturais já formadas no presente momento. Aos prezados irmãos que estão na sua luta íntima, questionando-se em tudo,
a ponderação através do amor o impedirá que sofra e a curiosidade o afaste para as dependências da vida de onde estás. E é preciso usar do bom senso para mensurar tudo isso diante das provas com que cada ser vivente está enfrentando. Aos médiuns da casa, a irmandade deve estar acima dos interesses pessoais. O sacrifício pelo próximo se torna em oportunidade segura para os trabalhos que virão. Mas sem essa ação, o ego pode adentrar aos corações e perturbar a condensação energética que cada um busca realizar nessa missão. Observando cada um, vemos as falhas, as necessidades e os acertos. Pacientemente, conduz-se dos erros para as possibilidades de acerto ainda nessa vida. Trabalho esse que não é uma parede separando, que findará o que está ocorrendo com a alma, mas sim os séculos de uma vida de doação por suas inúmeras causas, para que o bem maior possa agir em favor de todos. A humildade é a base e a disciplina como regra envolve o trabalho de todos. Dentro disso, a perseverança comungará a todos o mesmo idealismo de realização e com isso não haverá intromissões, nem invasões, nem evasões de fórmulas de conhecimento vivido por todos. E é desta forma que a casa segue seu caminho. Viva Jesus, do vosso irmão Adolfo Schutz. Graças a Deus, graças a Deus. De fato, não pode faltar em nós, não pode faltar a humildade e a disciplina. Quando você se disciplina e se reveste de humildade, você de fato consegue melhor proveito em tudo o que faz. É importante entendermos que a humildade não é ser um capacho dos outros. Não, a humildade é se manter sereno, tranquilo, para resistir às investidas do mal, para resistir às provocações do mal, para continuar a fazer o que é certo, mesmo diante das pessoas que não reconhecem e que caluniam e perseguem. Obrigado, nosso irmão Adolfo Schutz, pela mensagem trazida no dia de hoje. Paulo de Moraes. Este é o Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 20.
a partir de agora, os versículos 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então os livros foram abertos. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E o mar deu os mortos que estavam nele. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida eterna, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Eis aí, com o versículo 11, São João introduz outra cena relacionada com a condenação final dos ímpios. É o grande trono branco do juízo, perante o qual todos estão reunidos para receber sua terrível sentença de condenação e morte. Da presença deste trono fogem a terra e o céu, de sorte que não se acha lugar para eles. Basta refletir um momento nas mudanças que se observarão então na terra para avaliarmos a grande força desta linguagem. A cena é a do dia ardente a que se refere São Pedro, em que se dará a perdição dos homens ímpios e em que os elementos ardendo se desfarão. Para quem quiser conferir, segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 13. A cidade querida está então localizada sobre a terra com os fundamentos por toda a sua área, de sorte que não será afetada pelas alterações que possam ocorrer ou por quaisquer condições que possam existir na terra que está por baixo dela. A verdade é esta, conforme a linguagem do profeta: desce fogo do céu da parte de Deus. Em primeiro lugar, serão queimadas as obras que no mundo existem, e pelos gases evolados e também pelas chamas são destruídos os ímpios. Eis aí o fogo da geena, que contém todos os elementos necessários para consumir por completo todo ser mortal que caia debaixo do seu poder. Palavras contidas no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 9, versículos 43 a 48. Então se cumprirá o que está no profeta Isaías, em seu capítulo 66, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, exatamente no versículo 24. E os justos sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Os homens, meus prezados, só entendem esta linguagem. Então, tem de ser esta linguagem.
Em segundo lugar, o calor aumenta a tal ponto que todos os materiais de que é composto este orbe terrestre se fundirão como os metais na fornalha do fundidor, e toda a terra se converterá em ígnea massa fluida. Sobre ela flutua a cidade, como a arca de Noé flutuava sobre as águas do dilúvio. Então se cumprirá o que predisse Isaías no capítulo 33, versículo 14. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? A resposta nos versículos que se seguem mostra que são os justos, e esta deve ser a altura que isto se realizará certamente. Em terceiro lugar, há mais um estágio a ser alcançado. É sabido que, em suficiente grau de calor, qualquer substância da Terra pode ser reduzida à condição de gás. Torna-se assim invisível. É o que vai acontecer então com toda a Terra. Com elevado calor ao suficiente grau de intensidade, não seria toda a Terra convertida em gás? Tornada invisível, parecendo assim ter literalmente desaparecido, de modo que não se encontra lugar para ela. A cidade então poderia, como de fato estaria, virtualmente suspensa no espaço. Mas os elementos não são destruídos, são apenas por esse processo purgados dos últimos e dos mais minúsculos vestígios dos seus pecados e de todo o sinal da maldição que cai sobre eles. Um onipotente fiat, raio de luz, eis que faço novas todas as coisas, está cumprido, como vamos ver neste Apocalipse, capítulo 21, versículos 5 e 6. E as partículas voltam a se combinar para compor um novo mundo. E sob o maravilhado, estupefato olhar de todos os remidos e da hóstia angélica, é renovada a obra da criação divina. Na primeira criação, as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se rejubilavam, como afirma o patriarca Jó no Velho Testamento, capítulo 38, versículo 7. Nesta nova criação, este cântico e júbilo são reforçados pelas alegres vozes dos remidos. E assim, esta terra, desviada temporariamente pelo pecado da sua natural órbita de alegria e paz, será reintegrada de novo à harmonia com o universo leal, para ser o lar eterno dos salvos do Cristo de Deus. Que a paz de Deus esteja com todos e um fraternal abraço. O programa Madrugada com Deus é o seu parceiro nas madrugadas, nas manhãs. A proposta é esta, é que juntos possamos propagar neste mundo o bem, a solidariedade, a fé, mas a fé de uma visão ampla, em uma visão ampla, que não tenha apenas a ver com o nosso campo religioso, mas a fé ampla que tem a ver com o nosso compromisso de contribuir com uma sociedade melhor. E para isso, nós temos que termos atitudes melhores. Nós temos que sermos pessoas melhores. É isso que a fé faz na vida da pessoa que assim a pratica. Eu tenho fé, mesmo diante de toda a maldade humana,
de que eu não serei contaminado. Eu tenho fé de que, diante de toda a intolerância humana, eu serei tolerante. Pois a minha fé precisa atuar em mim, para que eu possa contribuir com a mudança tão desejada do planeta. Um planeta melhor começa quando você melhora, quando eu melhoro. Amanhã estaremos de volta. Reforço o convite, todos os dias estaremos aqui convidando você a fazer parte desse trabalho de propagação das mensagens dos Espíritos de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Nos ajude a levar essa mensagem cada vez mais distante ou cada vez contagiando mais corações. Propague, dê o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. É uma forma simples, mas muito poderosa de propagarmos essa mensagem. Tá certo? Amanhã estaremos de volta. Um fortíssimo abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.